E neste momento, dando sequência à reta final do nosso evento, convidamos para conduzir a última palestra da Semana de Compliance da Fundação do ABC, o profissional com carreira na área de marketing, atua em empresas do ramo da tecnologia e serviços financeiros para oferecer soluções para as áreas de recursos humanos, governança, riscos e compliance e prevenção à lavagem de dinheiro, além de financiamento ao terrorismo, diretor da empresa Ouvidor Digital, Dr. Márcio Luz. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Que missão o Rafael me deu aqui, hein? Pô, última palestra do dia, da semana, né, na verdade, que a gente fala sobre integridade, fala sobre compliance. Obrigado, Rafael, mas eu queria oficialmente, né, agradecer a Fundação ABC e porque ver a casa cheia, né, saber que está transmitindo, que tem pessoas que não conseguiram estar aqui, né, até pelo atendimento de vocês não serem só aqui no ABC hoje, então está em outras cidades, então muito obrigado a você que está nos assistindo, a vocês que vieram e travaram a agenda, mas em especial ao presidente Luiz Mário, Vinícius Grota, que a gente conversou aqui, o Rafael, Larissa e também todo o time que fez acontecer essa semana, porque não é fácil. Parece ser fácil, né? Chegar aqui, fazer o evento, ter um coffee, mas eu trabalho em organizações de evento, eu sei completamente que isso aí é uma organização de meses e meses e meses, que duram, às vezes, pequenas horas ali para a gente estar. Mas trazendo aqui, né, eu até brinco, me deram a missão de falar, vou até ler aqui, a importância de ferramentas de compliance na prevenção de riscos e na gestão de conflitos. E quando eu montei essa palestra, deixa eu pegar aqui o passador, eu falei, pô, eu preciso pensar um pouco no que eu já vivenciei, no que eu faço hoje e como é que eu vou trazer isso para vocês. Mas antes de mais nada, eu vou dizer quem eu sou. Às vezes a gente fala muito, alguns me conhecem, mas a boa parte de vocês não me conhecem. Eu sou um profissional que, o Kleber falou dessa troca de carreira, né? Então eu vim muito forte em serviços financeiros, vocês devem conhecer algumas dessas logos, algumas já não existem mais, né? Elas já mudaram, mas eu faço questão de deixar elas ainda aqui. E aos meus quase 38 anos, 37, 38 anos, eu não lembro exatamente, eu também mudei de carreira. Eu mudei para vir para a área de compliance, vim para a área de prevenção à lavagem de dinheiro. E quando o Kleber traz lá a questão do diploma, trouxe a questão de ter o conhecimento técnico, né, vamos dizer assim, na educação, e depois a gente ir para o conhecimento prático, e eu falei isso para algumas pessoas, inclusive hoje. Eu fiz exatamente isso. Eu mudei lá, eu estudei, tirei minha certificação na área de prevenção à lavagem de dinheiro, e fui ali, ó, humildemente reaprendendo, por mais que eu tivesse uma bagagem de 19 anos de serviços financeiros, mais 3 anos como técnico de processamento de dados, eu trouxe e fui me reinventar, minha terceira carreira ao longo da minha vida profissional. E quando eu venho sempre a palestrar para falar de algo, eu gosto de pensar não só aonde eu estou hoje, o verbo ser e estar, gente, isso é muito importante, parece bobo, né? Não é? Mas quando a gente troca de empresas, a gente olha aqui um monte de louco que conhece, outras talvez vocês não conheçam, e às vezes a gente confunde quando a gente fala assim, eu não estou, eu sou, né? Eu sou aquela empresa. Mas quando a gente muda e vai para empresas onde a gente talvez não seja conhecido, talvez boa parte de vocês nem conheçam a empresa que eu trabalho, que eu sou diretor no Ouvidor Digital. Hã? O que é? É diferente quando eu falava que eu estava numa outra grande empresa e aí eu falava, aquela empresa XPTO, que tem diversas que vocês conhecem. E talvez vocês não conheçam, eu também sou voluntário, eu fui funcionário e hoje sou voluntário, né, no capítulo aqui da Acans, e aí boa parte aqui, talvez ninguém conheça. Alguém conhece a Acans aqui ou não? Ninguém. É isso. É muito legal quando você tira e quando você sai de uma empresa que esse verbo ser e estar, é quando você muda de uma empresa que todo mundo conhece para uma empresa que ninguém conhece. E ninguém que eu digo no segmento, obviamente nichado, ela é a principal, só para vocês saberem, é a principal empresa de certificação na área de prevenção à lavagem de dinheiro do mundo. E para você hoje, uma instituição financeira operar em Nova York, ela precisa ter funcionários que tenham uma certificação da Acans. Só para vocês entenderem. Falam, opa, eu não conheço, mas instituições financeiras que operam em Nova York necessitam ter
um negócio desse. E isso me fez mudar. Eu sempre conecto, né? A terceira palestra que eu faço casualmente com o Kleber na sequência, isso me ajuda aqui a trazer um pouco do meu conhecimento e conecto o que ele fala com a nossa realidade. Porque, acima de tudo, nós somos pessoas. A gente representa uma empresa durante um certo tempo. Mas nós somos todos profissionais, pessoas, e tem aquele negócio, né? Antigamente meu pai falava, você é uma pessoa no trabalho, e a gente hoje sabe que a pessoa do trabalho é a mesma pessoa que está em casa, e a pessoa que está em casa é a pessoa que está no trabalho. E quando a gente vai falar aqui, a gente vai falar assim, dentro da nossa agenda, por que ferramentas de tecnologia importam dentro do compliance, para a gente ver o porquê esse time todo, né? E aí eu estava falando aqui com o Vinícius, com o Rafael, com a Larissa, assim, mais cedo, é tanta coisa que tem que fazer, e vocês são 30 mil colaboradores. Como não ter tecnologia para poder apoiar isso? E eu vou falar um pouquinho da importância sobre isso. Eu vou trazer um pouco também da introdução da NR1, e aí, como eu conheço o Kleber, eu sei o caminho até onde ele foi, eu começo dali em diante, para vir para a minha palestra, quando eu falo também de NR1, trago um pouco sobre riscos psicossociais dentro da organização, trago ferramentas, aí eu vou trazer um pouquinho do que eu vivencio hoje, para vocês verem que vocês que estão numa empresa altamente tecnológica, talvez a gente, para quem seja leigo ou não esteja dentro da área da saúde, não saiba, mas na minha opinião, a área da saúde é uma das áreas mais tecnológicas do planeta. Porque a gente sabe que são anos para desenvolver algo dentro da área da saúde que impacta na vida e que às vezes a gente não pensa sobre isso. Mas às vezes um equipamento, algo que é implementado aqui nos pacientes, nas pessoas que vocês atendam, tem muita tecnologia de ponta. Eu vejo meu pai que é diabético, o quanto melhorou, né? Claro, ele agora já está mais para o final, né? Mas ele teve que usar muita insulina, mas o quanto melhorou esse tipo de medicamento para quem está descobrindo a doença hoje. Talvez não seja o mesmo resultado que meu pai fez, mas ele deu uma sobrevida, e dá até hoje, né? Para o meu pai. Então, a gente vê o quanto tecnologia está dentro do cenário que vocês atuam. Às vezes, a gente está no nosso dia a dia, a gente não percebe o quanto ela permeia aqui dentro. Mas por que a gente vai trazer essa questão? Eu vou sair já um pouquinho aqui do púlpito e vou trazendo. Então, eu trouxe algumas reflexões aqui para a gente. Compliance deixou de ser apenas regras. Eu vim de serviços financeiros, era regra chata. Aquele cara que atrapalha, que não faz negócio, que só é uma pedra no meu sapato, né? Literalmente, eu tô de sapato aqui, é uma pedra no meu sapato. E virou uma área de gestão de riscos. Olha como a gente começa a interpretar ela. E para vocês terem uma ideia, compliance, como na área da saúde, é algo muito antigo. Não é algo que a gente vê ontem ou 2, 3 anos atrás. É algo muito forte, muito falado na mídia, para pensar na máfia da prótese, né? Nem lembro o que era, o que aconteceu, mas é óbvio, eu lembro que eu vi o Fantástico, naquela época não tinha streaming, né? A gente tinha que ver Domingo Fantástico para entender algumas coisas que aconteciam. Então ele passa a trazer a gestão de risco, cultura e na tomada de decisão. Porque quando a gente tem dado, quando a gente tem tecnologia, a gente consegue tomar decisões e encaminhar para o melhor caminho possível para organizações. Então, eu falo o seguinte, pensei, né? Ele sai do reativo para o preventivo e a tendência nossa, essa reflexão, é chamar o preditivo, é onde eu ajo sabendo que tem grande chance de aquilo acontecer, eu trabalho antes. Porque é mais do que a prevenção. Prevenção é um trabalho que a gente está fazendo aqui, é um trabalho de prevenção ao longo dessa semana. Preditivo é quando eu faço essa semana imaginando que se eu fizer essa semana, isso reduz o meu impacto em X%, porque eu fiz aquilo. Esse é o trabalho. É isso que a área vem trazendo aqui de vocês, a controladoria, em nome da diretoria do Vinícius aqui, vou aproveitando aqui, trazendo alguns nomes para ficar mais fácil para vocês, trabalha. Não é para ser chato, gente. Pode até ser, mas às vezes a gente tem que ser chato mesmo, desculpa. Mas às vezes a gente é chato. Mas se não tiver o chato na história, naquela pessoa que dá aquela olhadinha, auditoria, né? Nossa, vê, né? Fala assim, o dedo podre do auditor. Mas se não é ele, é uma linha de defesa que a empresa tem. Ela consegue isso, mitigar riscos que poderiam ir para fora e ser muito piores. E trazendo com um pouco que alguns riscos que vocês vivem aqui, quem está falando de quê? De assédio, que é risco psicossocial. Vou trazer mais fraude, lavagem de dinheiro, discriminação, corrupção, conflitos trabalhistas. E corrupção não é só a parte política ali, não, mas eu acabei não colocando aqui conflito de interesse,
A área da saúde tem um poder muito forte em recomendar ou não algo. Pô, se meu médico, a minha médica, né, na verdade, né, a doutora Vera fala para mim, Márcio, você toma esse remédio, eu tomo esse remédio. Eu não vou na farmácia nem pego um genérico. Aí ele falou que é aquele, gente. É aquele é aquele. Eu confio nela. Eu estou há mais de 5 anos, todo ano, trabalhando preventivamente para eu ter uma qualidade de vida melhor. Eu não vou confiar na minha médica? Então, olha o poder de influência que a gente tem. E o caminho natural do compliance, a gente vem lá, política, ter controles. Controle não é ruim. Pensa em casa, se a gente não tem controle. O que acontece na nossa conta corrente? Ferrou, né? Meu sócio predileto é o banco, né? Então, né? Porque, obviamente, vai destruir, não tem controles, vai vir o banco. Então, a gente precisa de tecnologia, a gente trabalha na prevenção. Mas eu gosto de falar uma coisa que é muito forte aqui dentro do ouvidor digital. A gente fala de cultura. Tudo que a gente está fazendo aqui, seu segundo, é porque a gente está instituindo também uma cultura. Cultura de mitigar risco. Cultura da gente poder melhorar, ter um lugar bom para a gente poder trabalhar. Esse tipo de cultura é o que a gente precisa cada vez mais. Porque, como o nosso amigo Kleber trouxe, quando a gente fala de coração, tem tudo a ver com cultura. Se a gente não pensar na cultura da empresa, a galera vai embora. E eu vou dizer para você como líder, hoje eu faço liderança de 19 pessoas, aqui dentro do ouvidor, numa empresa de 32 pessoas. Nesses 19 pessoas, eu tenho que fazer com que ela melhore cada vez mais. Não é melhora só de performance, para que ela se sinta engajada, porque eu sei o quanto é difícil repor uma vaga, achar pessoas. Para quem é que é líder aqui? Levanta a mão. Não é fácil contratar, não, gente. É fácil aí? Para mim, não é. Para mim, é bem difícil. Então, a gente precisa muito trabalhar essa questão de cultura. E a participação dos colaboradores, né, do gerenciamento de riscos ocupacionais, CIPA. Todo mundo aqui conhece a CIPA? Legal, né? Risco psicossocial que a gente vai falar. Ele apoia muito demais nesse lado de trabalhar no dia a dia aqui dentro. E aí a gente traz alguns motivos, na minha visão, do porquê ferramentas importam. Sem ferramentas, controles manuais, dá muita falha, gente. Eu falo por experiência própria dentro de onde eu estou, posso dizer isso. Pô, a gente tinha lá um Excel, a gente mudou nossas ferramentas de CRM, parecia ser fantástica. Ela era até um momento. Mas chega no momento Y que a gente precisa mudar. Sair de um controle que é semi-automático, né? Que não é automático, é semi-automático, tem a planilha vai para outro lugar, aí roda alguma coisa lá, um VBA que depois me dá uma outra coisa. Pode trazer um processo lento. Ele não gera a evidência necessária que às vezes eu preciso. E em compliance, quando a gente fala em riscos, a gente precisa estar tudo evidenciado, o máximo possível, porque trazer evidências, trazer documentos, trazer informações, só a informação, ela se perde. Quando eu trago algo que tem uma segurança, isso muda. Com a tecnologia eu tenho a rastreabilidade, indicadores de previsibilidade. E aí, para mim, é o ponto forte, né? Eu trabalho com tecnologia. Lembra, eu me formei em técnico em processamento de dados, nem sei se ainda existe esse técnico, nos anos 90. Mas o que a gente traz aqui, pessoal? Só tem um laser point aqui? Não, não, né? É embaixo. Esse aqui? Beleza. Então, boa, obrigado. Então, quando a gente traz os pontos fortes, a gente pensa em segurança jurídica, não posso esquecer disso, é óbvio, né? Porque quando a gente fala de canais de denúncias e tudo mais, a gente tem que ter toda uma segurança aqui, mas a gente também, ao mesmo tempo, traz transparência, fica muito mais fácil. Não é algo que acontece ali naquele grupinho ali e é decidido. A gente traz rapidez, porque a gente consegue receber algo que está lá em Araçatuba e chega aqui. Em Santo André. É muito mais rápido. A gente traz uma cultura mais forte. E fazer isso tudo junto não é simples. Eu sei que a missão de vocês aqui não é fácil. A gente conseguir trazer. E trazer tecnologia, conseguir orçamento também não é fácil. É difícil. Isso em todas as empresas sofre com pessoas, sofre com orçamento cada vez mais enxutos, mas a gente precisa trazer cada vez mais tecnologias para as nossas empresas. Mas aonde entra essa história toda, né? Aonde entra o Márcio aqui? Antes de eu trazer a tecnologia, eu tenho que trazer não só a tecnologia, mas o porquê dela. O Kleber levantou a questão da NR1. Quem aqui conhece, só porque eu não olhei ali, eu estava sentado, quem aqui conhece a NR1 ou escutou falar da NR1? Continua com a mão ou levanta mais as mãos. Quem conhece sobre riscos psicossociais na NR1?
Então, beleza. Então, um pouco mais de pessoas também conhecem sobre essa questão. E quando o Kleber traz a questão da NR1, e aí eu vou dar uma continuidade na história que ele veio, ele tem um ponto importante. A inclusão do risco psicossocial, ele é importante. Para pensar. Isso é uma conversa real. Conversando com meus pais, acho que foi esse ano, eu confundo o tempo, tá? Aqui. Eu, meu pai e minha mãe lá no Rio, eu perguntei para minha mãe e para o meu pai, por que eu não fui atendido por psicólogo quando eu era jovem? Por quê? Aí minha mãe claramente falou, Márcio, se você fosse atendido por psicólogo, você ia ser considerado na escola maluco. Eu nasci em 81, vou fazer domingo agora, eu faço 44 anos. E aquilo me marcou, falou, pô, eu era considerado maluco. Hoje eu faço terapia, né? Hoje não, já tem uns bons anos eu faço terapia e falo abertamente, e isso é libertador para quem faz terapia e está me escutando aqui, sabe o que eu estou dizendo. É libertador. Porque eu falo isso abertamente para vocês e não sofro. Não trago esse problema para mim. Mas, quando a gente traz a questão para uma norma regulamentadora, que é uma regra, é que, infelizmente, a gente precisa criar regras, porque, às vezes, não vem no amor, né? Vem na dor. E aí a gente precisa do apoio regulatório para que realmente traga essa questão. E a ideia da NR1 é trabalhar preventivo. Ter ações como essa, a gente trazer o tema para cá. A gente poder falar sobre a exigência de investigação em eventos perigosos lá no lado laboral. Vocês trabalham num ambiente hostil, não é fácil não. Vai trabalhar na emergência. Eu não trabalharia, eu acho que eu desmaiaria, para falar a verdade. Eu não nasci para estar lá no front da área da saúde, isso eu tenho certeza. A gente tem a obrigatoriedade de alguns pontos que precisam acontecer. E o detalhamento da proteção dos trabalhadores terceiros e contratados. O Kleber fala, ele não falou hoje aqui, mas quem já viu a palestra do Kleber, ele fala, imagina o negócio da brigada de incêndio. Só treinasse nos colaboradores e não pensasse nos terceiros. São coisas pequenas, mas que a gente sabe que no universo hoje, cada vez, do lado trabalhista mudar e, na minha visão, favorecer a ter mais empregos, a gente consegue também ter que botar eles nos riscos envolvidos. E eles são e representam a gente lá na ponta. Imagina aquele rapaz da segurança terceirizada de qualquer unidade que vocês estejam, não representassem vocês. Ele é a primeira das vezes, quando chega numa emergência, é a primeira pessoa que ele vai falar, aonde eu vou? Imagina se ele não está alinhado com o que vocês pensam. Se não está na cultura de vocês. Ah, mas ele é um terceiro. Eu preciso que ele esteja. O risco, ele também está ali com o nosso amigo que está trabalhando e fazendo um excelente trabalho, que às vezes é a primeira triagem não oficial, mas é uma triagem para muita gente. E com a atualização, a gente precisa trazer que tem hoje o impacto da saúde mental no ambiente de trabalho. E aí vem a maior dificuldade. Trabalhar com a cultura de prevenção, risco, bem-estar no ambiente saudável, a gente consegue fazer. Esse trabalho é feito aqui. Mas como é que é ele dentro de casa? Como é que é um indivíduo profissional dentro de casa? Porque às vezes a gente também confunde, tá? A gente fala que o problema é na empresa, mas às vezes o problema está dentro de casa. Há anos atrás, às vezes eu não entendia comportamentos de pessoas que trabalhavam 12, 14 horas. Não estou dizendo que as pessoas não trabalhassem, não deviam trabalhar, não estou aqui para julgar aquelas pessoas. Mas hoje, com o meu conhecimento, e humildemente eu faço uma reflexão. Será que a pessoa tem clima em casa? Estou falando algo longe disso? Não quero que ninguém se exponha, não. Mas às vezes a gente tem problemas sim em casa. Eu tenho problema em casa. Eu não com a minha esposa, mas eu estou no meio de uma reforma, gente. Eu me mudei 5 vezes esse ano. Quem se mudou 5 vezes no ano, levanta a mão. Eu vou para a 6ª, tá? Então, é legal? Não, não é. Isso impacta no trabalho? Sim, impacta. Não tem como eu estar feliz na vida. Ah, estou sorridente se eu tenho um problema, às vezes, sério dentro de casa. Eu trago o meu porque eu posso falar do meu, não posso falar de mais de ninguém. Mas é isso, pessoal. A gente não é mais uma pessoa em casa e uma pessoa só no trabalho. Por isso a importância da NR1. Por isso a importância da gente olhar para o lado, para o colega, e a gente identificar, às vezes, que a pessoa tem um risco de um burnout. Alguém aqui tem dúvida do que é um burnout? Se alguém tiver, eu vou fazer. Tem dúvida? Então, beleza. Não tem, não, beleza. Mas eu vou trazer é a pessoa ir no extremo da depressão, onde a pessoa sai de si. Eu falo isso abertamente, gente. Minha esposa teve burnout na minha frente. Eu não sabia o que fazer.
Isso tem 5 anos. Para mim, hoje aqui, eu não chorei. Mas em alguns momentos eu choro. Porque aquele momento, para mim, quando você tem uma pessoa na tua frente que você ama, que você tá ali para ajudar e você não viu ela entrar nesse looping, para mim foi uma sensação de culpa. Eu não consigo entender como eu não consegui ver sinais. Mas vocês podem ver sinais das pessoas. E é isso que a legislação traz, para vocês olharem para o outro. A gente não pode só olhar para a gente. A gente é muito egocentrista. A gente tem que parar a olhar. E vocês podem ajudar. O que eu posso dizer do burnout de experiência prática, minha esposa naquele dia, em outros sequenciados, ela demorou 6 meses para se recuperar. Ela pediu demissão no primeiro dia que voltou para o trabalho, que ela tinha. No primeiro dia saiu. E ela tinha um comportamento que eu acho que vocês ninguém quer, eu não recomendo para ninguém. Ela acordava, eu tinha 15 minutos, gente. 15 minutos. Depois de 15 minutos ela saía do ar. Não falava mais. Agora passa o dia com alguém que você ama e que não fala mais o dia inteiro. Pensem nisso. Pensem nos colegas que vocês têm no trabalho que vocês podem ajudar. É isso que a lei está falando. É isso que ela está trazendo para a gente. O olhar do ser humano. Mas pode ser um problema dentro do trabalho, pode ser um problema dentro de casa e pode ser em ambos. Mas a gente tem que um ajudar o outro. Sozinho a gente não vai a lugar nenhum. E a gente fala, né, da Constituição da CIPA, existem algumas regras e ela precisa ser adotada. E eu vou dar alguns viés no que eu trabalho, gente. Eu não consigo trazer toda a NR1, porque eu tenho um viés tecnológico muito mais aliado ali a governança de riscos e compliance e a parte de prevenção à lavagem de dinheiro. Em alguns desses pontos, ele fala muito um ponto que é o seguinte: precisa ter, dentro do Código de Conduta, falar o que é o que não é assédio. No sentido assim, tem que ser tocado sobre assédio. Não tem como mais a gente não falar sobre assédio. Assédio é algo que acontece, sempre aconteceu e infelizmente vai continuar acontecendo. Eu só espero que diminua as proporções. E vocês vão ver porque eu vou trazer dados, tá? Eu não vou falar, não é o Márcio acha, não. Eu já sofri assédio e tá tudo bem. Assédio moral. Já sofri mais de uma vez. Não foi no ouvidor digital, a única coisa que eu vou falar para vocês, mas dentro da minha carreira, tenho mais de 20 anos de carreira, então isso já aconteceu. E talvez alguns de vocês já aconteceu aqui ou fora. E isso tem que ser falado. Isso não tem que ser guardado. A gente tem que falar mesmo. A gente tem que ter procedimento para acompanhar as denúncias. Eu sei do canal de denúncia. O canal de denúncia externo é um canal de denúncia sério e sei sobre o regimento que vocês têm para fazer isso. Cara, isso é fantástico, pessoal. Isso é fantástico, porque se a gente não tem isso, é um problema. Porque vira aquela patotinha, não sabe o que vai ser, o que acontece com um, pode ser diferente do que acontece com o outro. Quando você tem regimentos, você consegue. Então, vocês conseguem atender. E outro é a gente conseguir trazer ali capacitações ao longo do tempo, para que fale dessa temática com vocês. A gente tem, pelo menos essa semana aqui, e eu sei que tem vários outros treinamentos e momentos que são falados sobre isso. Não é só um treinamento. Eu digo assim, ao longo da minha carreira, eu lembro várias vezes, entrava on-board na empresa, né, o primeiro dia, assinava, e aí pegava aquele livrinho, assinava, destacava um papelzinho, entregava no RH que eu li o código de conduta. Não façam mais só isso. Leiam efetivamente o código. Entendam. Se tem dúvida, pergunta para o teu gestor. Porque ele vai te ajudar e vai te orientar o caminho, coisas que podem ser aceitas ou não ali dentro da própria empresa. Mas vamos compreender um pouquinho mais desse risco? E aí eu trago dados de fontes abertas. E aí essa é a reflexão que eu quero trazer para vocês. A gente tem que pensar o seguinte. Pensa lá, de 2014, vamos lá, de 2014, vou virar um pouquinho o lado aqui, só porque não vou privilegiar só esse lado não. Da gente pensar que em 2014 a gente tinha lá em afastamento em 200 mil pessoas, 221 mil. Legal, viemos estáveis. Gente, 2024 bombou, né? É assim que fala, bombou. Cara, 400 mil pessoas, quase 500 mil pessoas tiveram afastamento por saúde mental. Isso aqui é o oficial. Aí até me perguntaram uma vez numa palestra, mas isso é fonte. Falei, para estar no INSS, isso aqui ter saído, é só CLT. Fora os que não são CLT, fora o que não tem benefício, não aconteceu nada. 500 mil pessoas é gente demais. Demais. E quando a gente olha ela detalhando aqui, e aí a gente olha aqui, ó, 141 mil, a gente está falando de problemas de ansiedade. Aí, galera, eu gosto de trazer alguns pontos que são importantes. A ansiedade, claro, nós estamos com muita tecnologia, o Kleber traz ali
muita questão da evolução tecnológica, a tecnologia nos ajuda demais. Eu vou falar sobre tecnologia aqui, o quanto nos ajuda na área de governança, risco e compliance. Porém, se a gente não souber utilizar ela, a gente vira refém, e a gente fica sendo refém dela, a gente fica com mais ansiedade. Exemplo simples, WhatsApp. Eu lido com o WhatsApp, e eu gosto de trazer esse exemplo, porque ele é real. Eu falo no WhatsApp em torno de 70 a 100 pessoas ou grupos por dia. Imagina se eu ficasse refém do WhatsApp agora, eu tenho que ver assim, não, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Isso me gerava uma ansiedade, gente. Pô, descobri isso, eu falei, opa, eu vou responder, já falo para todo mundo, já estou combinando com vocês, quem manda o WhatsApp? Eu mando, não espero a resposta na hora. Primeira coisa. Ele é assíncrono. A ferramenta foi para ser isso. Pô, sabe por quê? Se a pessoa quer falar comigo, sabe o que ela vai fazer? Ela vai me ligar. Eu tenho um combinado com todos os meus colaboradores. Liga. É urgente? Precisa? Eu estou no meio de uma reunião? Não na palestra, mas no meio de uma reunião eu vou atender. E se eu sair daqui e ver que teve uma ligação, eu vou retornar. Porque aquilo foi urgente. Mas no momento que a gente manda o WhatsApp, não necessariamente eu vou responder ele no tempo. E as pessoas geram hábitos. Redes sociais. Ah, deixa eu ver lá meu Insta, né? Deixa eu ver meu Instagram aqui, o que está acontecendo, TikTok, e quero estar atualizado, ver o LinkedIn. Sabe o que eu fiz? Essa semana não deu, gente. Eu não publiquei nada e eu acho que eu não vou publicar, porque eu não consegui parar no domingo para eu fazer, porque eu paro no domingo, faço minhas publicações, e aí sim eu deixo tudo agendado para acontecer. Por que eu passei a fazer isso? Ansiedade. Porque eu tenho que estar aqui, tirar foto e já estar publicando daqui a 3 segundos que eu estou lá naquele local. Para mim não faz sentido nenhum fazer isso. Eu estou dando pequenas dicas para a gente não cair nessa armadilha. São coisas pequenas que vocês têm no dia a dia de vocês. E aí, quando você traz isso, a gente começa a pensar sobre essa temática. A tecnologia ela é muito boa, mas ela leva a gente, pode nos levar para um lugar muito ruim. Então, a gente também tem que pensar nisso. E olha que coisa, né? Só em 3 anos, a Justiça do Trabalho julgou mais de 400 mil casos. Gente, 3 anos, 400 mil, julgou, hein? 400 mil casos de problemas de assédio moral e sexual nas empresas. Será que isso não acontece aqui, não acontece. Aqui na Fundação da ABC não acontece, acontece lá. Vou trazer dados aqui que vocês vão pensar assim, é só uma reflexão. Todo lugar pode acontecer. E aí a gente tem que parar para pensar efetivamente o que a gente pode fazer para melhorar o ambiente que eu estou inserido. Que com 30 mil colaboradores, não dá para a gente estar em todos os lugares 100% olhando e fiscalizando. E, na minha opinião, humilde opinião, nem é o papel. Gente, eu quero estar num ambiente sadio. Então, se não tá alguma coisa saudável, eu tenho que falar, usar os canais, como, por exemplo, o próprio canal de anúncios, para vocês poderem falar sobre isso. Olha que coisa interessante, né? 10 maiores pedidos do ano passado na Justiça do Trabalho. Insalubridade, verba rescisória, multa de 40%, multa de atraso. Opa, quinta aqui, indenização por dano moral. Se isso aqui está vindo por dano moral, eu não sou advogado, eu sou administrador. Eu gostei quando o Kleber falou assim, nem todos mais são advogados, né? Eu falo, 6 anos aqui, eu fico navegando os advogados, mas eu não sou advogado, sou administrador de formação e processamento de dados. Mas temos um problema. Se a Justiça do Trabalho está vendo problema de indenização por dano moral, se tem dano moral, provavelmente tem assédio moral. Esse é um ponto. Mas eu vou fazer uma ressalva aqui que eu acho que é importante. Não, daqui a pouquinho eu falo. Quando eu trazer o dado, eu acho que vai ser melhor. Esse dado. E aí, quando eu trago esse dado aqui, ele chama para mim muita atenção. A fonte é minha, ouvidor digital, OAD ouvidor digital, dados de 2024. Eu tenho autorização para poder mostrar esse dado aqui da minha empresa. Ele traz em percentuais. A gente hoje, aí eu vou contextualizar, ali na frente vou falar da empresa, mas eu quero contextualizar. A gente tem 1.600 canais, e aí eu já vou dizer para vocês, 51% das denúncias passadas nos meus canais de denúncias, vocês não são clientes nossos, tá? Então, isso é uma ressalva importante. Então, vocês não estão aqui dentro. São sobre assédio moral dentro do trabalho. Esse dado ele é importante. Eu trago um segundo dado.
a área de atuação, que eu depois segmento isso aqui, eu só vou falar, mas a área de ramo de atividade que mais tem dentro dos meus canais, que mais tem denúncia sobre assédio, que área, que área vocês acham? Saúde. Segundo, transporte. Terceiro, construção civil, engenharia. Pessoal, talvez aconteça no vizinho, né? Não aconteça aqui. Será? Será que isso está acontecendo aqui dentro? Mas, assédio moral, por isso que eu queria contextualizar. Ele é algo que pode acontecer, ele precisa acontecer várias vezes, ele precisa ter repetições, e esse é um ponto fundamental para que ele aconteça. Então, ele precisa ter repetições, mas ele também não podemos esquecer. Eu vi que tem vários gestores aqui. A gente, quando é contratado, passa lá no RH, né, e faz a contratação, a gente aceita, vê aquela vaga no LinkedIn, quero, aceito tudo que está lá descrito. Aí depois meu gestor vem aqui e me cobra do trabalho. Fala assim, ô Márcio, como é que tá aqui? E eu vou trazer um caso real. Eu falei para um vendedor na época, ele não está mais aqui com a gente, montou uma empresa. Mas ele falou assim, mas você está fazendo microgestão aqui comigo. Eu falei, sim, estou fazendo microgestão. Eu era gestor comercial, sim, estou fazendo microgestão. Você não está fazendo follow-up, você não está registrando no CRM, você não está fazendo o seu trabalho. Então eu tenho que chegar, olhar e te orientar. Esse é meu papel como gestor. Por que eu estou trazendo esse exemplo? Porque, algumas pessoas acham que eu assediei ele. Não, eu estou fazendo o meu papel de gestor, porque eu sou cobrado em fazer melhorar o trabalho do meu colaborador. Se ele não está fazendo o trabalho direito pelo qual ele foi contratado, o trabalho do gestor, sim, é orientá-lo, não é desrespeitá-lo. Não é como acontecia nos anos 2000, que eu estava em sala de reunião e falava assim, quem aqui não vai bater a meta? Era isso, serviço financeiro, gente. Não tinha assim. Se você não aguenta, sai, pede para sair, pede demissão, vai conseguir emprego lá fora. Você não quer estar naquelas empresas que eu trabalhei? É só empresa grande, hein? Quero estar trabalhando aqui. Se você sair, tem 10 querendo sua vaga. Olha o assédio moral aí, perfeito. Isso é assédio moral. Mas eu ensinar meu colaborador não é assédio moral. Eu parar para ele, não é assédio. Parar meu tempo para poder ensiná-lo, mesmo fazendo uma microgestão, é orientá-lo. Eu já passei por essa situação na minha vida. Meu papel é ser um treinador. Então, eu trago essa distinção, porque gestores, não é fácil ser gestor. Falei para o Vlad ainda há pouco, falei, não é fácil ser gestor. Porque a gente também tem que trazer essa dificuldade e ensinar. E por isso eu trago. Porque não é colocar aqui que tudo é assédio moral. Não é. Aí vai falar, o canal de denúncia não funciona porque eu falei que é assédio. Pô, você está sendo cobrado pelo seu trabalho? A gente também tem que entender isso. A gente tem que saber e ter essa maturidade. Para que o que a gente foi contratado, a gente saber o que a gente tem que entregar. Sempre com respeito. E uma dica que eu dou muito bem é sempre fazer uma técnica de RH, aquela técnica de feedback sanduíche, começo falando coisa boa, depois eu falo coisa que tem que melhorar, depois eu falo mais coisa boa, e ele vai embora com uma liçãozinha de casa, aquela pessoa para que ela possa melhorar, e eu vou fazendo todo um acompanhamento. Registre nos sistemas de vocês. Eu recomendo todos, e eu registro dos meus colaboradores diretos. Falo, coloquem o que você está fazendo de trabalho junto com eles. Isso ajuda a evidenciar que a gente não está fazendo um assédio. Esse ponto é muito importante, mas é 51%. E desses 51%, mais ou menos ali, de 20%, posso errar um pouco mais para mais, um pouco para menos, mais ou menos 25% das denúncias passadas eram procedentes ou parcialmente procedentes. Então, realmente era assédio. Porque a denúncia foi lá, ele investigou, teve todo o seu trâmite e percebeu que aquilo era assédio. Então, aquilo realmente pode acontecer dentro das empresas. A gente tem que saber disso. E a gente tem que saber lidar com esse caso. Um outro dado que me chamou muita atenção, cliquei no errado, é o assédio sexual, gente. Assédio sexual vem aqui humildemente, né? Eu falo humildemente, com 5%. Eu não sei a quantidade aqui, não sei os percentuais daqui, também não me importa. Mas eu vou dizer para vocês, eu sou homem, branco, tive um privilégio, eu sei disso, de estudar em boas escolas lá no Rio de Janeiro. E por que eu estou trazendo isso? Porque
a maior parte, talvez, das mulheres, e a gente não é mulher para saber disso, os homens que estão aqui comigo, a gente não sabe o que é sofrer um assédio há anos dentro do trabalho, ou em qualquer lugar, ou no ônibus, ou no trem. A gente não sabe. Minha esposa fala isso pra mim. Você não sabe que tá no Largo 13 lá, às 18 horas, esperando o ônibus. Falei, não sei. Sendo mulher, né? Não sei. Deve ter algum motivo. Mas eu trago essa história pra gente refletir. O que ela quer trazer com aquilo? Talvez aconteceu algum assédio lá, né? Uma importunação sexual, né? Para os advogados é diferente. O assédio tem que ter uma relação de trabalho e tal, só fazendo uma correção dos advogados presentes. Mas que a gente fala assédio sexual no contexto geral aqui. Algo aconteceu. E talvez ela não tenha coragem de falar. Para mim, que estou casado há 15 anos. Até hoje. Talvez ela não tenha essa coragem. Quantos esposos de vocês, quem é casado, ou filhas, para quem tem mulheres aqui, não posso ter sofrido e ninguém falou? A gente tem que refletir sobre isso. O que a gente quer? Nós homens, o que a gente quer? Porque parece ser uma coisa simples, mas não é. Não é. Porque eu já vi em empresas que eu já trabalhei no passado, gestor, festinha de final de ano, choppzinho na veia, na cabecinha lá, e caramba, sem noção, né? Sem noção. É isso que a gente falou, vamos dizer assim. Mas será que a gente nunca viu isso? Ou só eu tive o privilégio de ver na empresa XPTO? Esse é um tabu. Vocês estão na área da saúde, né? É simples. Está em lugares médicos, ambientes hospitalares, ambulatórios, pacientes. As relações com vocês é uma relação muito complexa. Não é uma relação simples. Então, isso pode sim estar acontecendo. E se a gente não percebeu até hoje, às vezes eu posso ser um sem noção e está tudo bem se eu não percebi. Mas palestras como essa é para a gente realmente parar para pensar. Pô, nunca pensei nesse olhar. Nunca pensei que eu tenho uma filha. Nunca pensei que eu tenho uma esposa. E que pode acontecer com elas. Essa é a reflexão que a gente tem que fazer, nós homens. E aí, a gente tem as inovações também, pensando na questão de assédio. Eu gosto de sempre trazer o seguinte. Hoje, assédio, muito comum, e o maior, na minha visão, Márcio, ainda é a questão do assédio homem e mulher. Tá? Homem e mulher, não tem como. Vem isso e sinais que isso acontece, né? E a mulher se sente vítima, né? Talvez eu coloquei um decote, né? Mais ousado. Né? Não, a natureza, o homem olhou, ele não se aguenta. Né? A gente não se controla mais, né? Não, isso não cola. Mas a mulher, quando se sente vítima, ela fala um pouco sobre isso. Ela acha que ela está errada e não o homem está errado. E no assédio é isso, né? E a pessoa que foi assediada não vê que ela foi assediada. Então também, mulheres, percebam que vocês possam ter sido assediadas em algum momento na vida de vocês. E para assédio não precisa de assédio sexual não precisa de repetição. Ele pode acontecer uma única vez. Então não precisa, eu fiz uma vez, vai que... Se deu não é não, não é não e acabou, gente, independente. E aí eu vou trazer a questão, acho que hoje o assédio sexual também pode acontecer de outras formas. Hoje que a gente falou muito aqui, homem e mulher, mas também tem mulher-homem, homem com homem, mulher com mulher. Então, esses pontos, vocês receberam a cartilha aqui, muito legal, e lá vai falando sobre alguns pontos. E isso pode, assim, acontecer. Então, na minha visão, e essa conscientização e trazer palavras como essa, a gente vai conseguir, às vezes, aumentar esse número. Não é que eu queira aumentar, não. É porque ele existe e é um tabu. A gente tem que quebrar esse tabu de poder falar e que acontece que a gente pode melhorar. Porque a gente quer. Eu não tenho filha, mas eu tenho uma esposa. E eu quero que ela trabalhe num ambiente onde ela possa ir e trabalhar tranquila, onde ela não vai ser assediada e ela se sinta bem. Porque eu acho que ela também não falaria para mim. E talvez vocês, mulheres, também não falassem para suas respectivos que aconteceu aquilo naquele ambiente. Por vergonha. Eu acho que é um sentimento mais próximo que eu posso imaginar. Mas vamos lá, né? Então nós vamos falar de tecnologia para isso tudo. E por quê?
Se eu tenho todos esses problemas, isso tudo pode acontecer, como é que a gente pode abastecer as áreas que cuidam disso, apoiem vocês nisso com tecnologia? Se eu for humanamente, e posso fazer humanamente, mas eu vou falhar. Mas quanto mais tecnologia eu coloco, eu vou dizer uma coisa, essas tecnologias não estão aqui necessariamente, tem ou não tem aqui. Eu estou trazendo tecnologias acontecendo num contexto geral, na área de governança de riscos e compliance, aqui como vocês têm a controladoria, que conseguem aqui apoiar. E aí eu só trago uma ressalva, quem é o ouvidor digital, as tecnologias que nós temos, a gente é uma empresa que realmente reúne tecnologia com as dores de governança, risco e compliance aplicada a esse negócio. Então a gente é super nichado, por isso que boa parte de vocês aqui. Alguém aqui conhecia o ouvidor digital? Quem conhecia, levanta a mão. Aí, só meus amigos. Só meus amigos. Não, você não conhecia, só meus amigos aqui. É isso. Aí, ó, ser e estar como muda, né? Você fala assim, eu sou o ouvidor digital, né? Eu sou o diretor. Não, eu estou como diretor no ouvidor digital. Muda todo, porque ninguém conhece, aí não chama mais tanta atenção. Isso muda a percepção. Então a gente traz muito isso e trazendo esse lado ético. E hoje a gente traz um hub de tecnologias. E a gente inventa da cabeça? Não, gente. A gente conhece, escutando vocês, empresas, é onde a gente desenvolve um hub. A gente começou com uma, chamada Canal de Denúncias, que vocês, por sinais, têm um canal de denúncias que funciona muito bem aqui dentro. E aí eu vou começar agora a explorar tecnologias que vão nos apoiando. Olha, galera, a IA, lembra dos 4.0 que o Kleber trouxe? A IA, ela vem aqui para apoiar demais as pessoas que trabalham nessa área. Ela não vai substituir emprego, mas se a gente não fizer o prompt correto, a gente aqui ajuda, tá, a fazer prompt, tá? O prompt já está pronto aqui para quem cuida dos nossos canais. Mas se você não souber utilizar ela, nada vai adiantar. Mas ela vai vir para otimizar o meu processo, para ajudar suporte. Ela não toma decisão, quem toma decisões somos nós aqui. E, ao mesmo tempo, reduzir riscos e erros. Porque talvez eu aqui pense uma coisa, talvez o outro pense outra coisa, e ela consegue trazer um insight maior para a gente. E algumas coisas que a gente hoje já faz. Isso tudo que eu estou falando já existe. Nada é ideia ainda. Então, hoje, quando você pensa como manifestante, é possível o chatbot engajar o manifestante ali para trazer as melhores práticas, as melhores perguntas para ele. Imagina você no WhatsApp, você conversar com a máquina, olha que legal, você nem sabe que está falando com a máquina, quer dizer, a gente fala para os clientes nossos avisarem que é inteligência artificial, que não tem ninguém do outro lado. Mas para conseguir tirar dúvidas de compliance, conseguir tirar dúvidas se aquilo é assédio ou não é, não precisa perguntar para ninguém, pergunta para a máquina lá, para o assistente nosso, facilita o acesso à informação. Eu não vou fazer isso porque está filmado aqui, mas todo mundo sabe onde estão todas as políticas da empresa? Vocês sabem onde estão? Pensem, não levantam a mão, por favor, para não expor ninguém. Mas às vezes não sabe, gente. Eu não tenho um racional, aquele de faca, eu sou péssimo. Eu descobri isso há muitos anos atrás. Eu não conseguia naquele racional, aquela escadinha, né, que em atendimento, principalmente nos anos 2000. Para mim é muito difícil. Ajuda no processo de relato nosso aqui com voz. Para o gestor, isso é um resumaço, para o gestor, o Edu aqui, nosso, ele identifica risco, e vocês vão ver lá na prática. Vou mostrar para vocês. Ele otimiza processo, porque não é fácil fazer processo de investigação, não é fácil colocar tudo na ferramenta, não é fácil fazer a comunicação disso tudo e ficar em um único lugar, não é simples. Ele realiza trabalho o quê? O chato, né? O repetitivo, mas gera insight. Quem não quer insight? Quem não quer o pontapé inicial? Às vezes o pontapé inicial ajuda você a fazer todo o resto, porque o difícil da criatividade, nossa, é o teu pontapé, né? O momento zero. E na operação interna, ele constrói análise, ele constrói landing page, enfim, ele consegue fazer várias coisas para apoiar vocês. Mas olha que legal, dentro de uma solução hoje, ela é capaz, isso é tecnologia aplicada, e aí pense nas áreas de vocês, e aí você pode pensar, pô, como é que a inteligência artificial pode nos ajudar? Dentro disso aqui é um canal de denúncia teste, obviamente, mas dentro de um canal de denúncias nosso, a IA, ela está aqui num painel que ela consegue ajudar você. Olha que... Assim, só quem trabalha no canal sabe o quanto é chato. Sumarizar um texto. Gente, você não faz ideia quando vem aquele textão lá, aparece 10 páginas, e você tem que resumir o que aquilo aconteceu.
Não é fácil. Quando é 3 parágrafos, é bom, mas sabe o que acontece? Às vezes está faltando um monte de informação ali para poder analisar. Mas, enfim, trazer, anonimizar. Aí no texto ele vai falando assim, não, o João, a Maria, o Joaquim, o Venceslau. Aí você precisa passar essa informação para alguém. Agora imagina, 10 páginas você fazer isso manualmente. Aí a ferramenta faz isso, trabalho chato, repetitivo. Ela faz para você. Ela identifica quem são os agentes. Quando eu leio aquelas 10 páginas, ele clica aqui e traz assim, olha, ele está falando que o denunciado é tal, o denunciante se tiver o denunciante, e as testemunhas são essas, a empresa é essa. Caramba, eu tenho lá em 1 minuto, porque eu ainda preciso ler em vários. Isso é tecnologia aplicada. E por que eu estou trazendo esse insight? Claro, tem uma área aqui que faz para isso. E o que tem a ver com vocês? Pense onde a tecnologia pode apoiar processos de vocês. E são soluções simples para a área que a gente está trazendo aqui, que ajuda a mitigar o risco de vocês. Olha que legal isso aqui. Imagina, ela consegue, a IA hoje, analisar sentimento no que foi escrito. Imagina você fazer a sua denúncia e ela consegue dizer se tem algo neutro, se tem algo positivo, se tem algo negativo. Para quem faz análise de sentimento no lado de denúncias, isso aqui muda o cenário. Porque ele realmente é capaz de te apoiar na tomada de decisão. Outro ponto, eu falei lá da identificação dos envolvidos. Ele pega um textão e traz aqui, ó, essas pessoas aqui. Acabou. É um negócio muito simples. E aí a gente montou prompts, né? Como o próprio Kleber trouxe, para ajudar o usuário final. Esse é o ponto que a gente traz da tecnologia aqui aplicada. E olha que legal. Imagina você estar aqui num problema, no meio da reunião, tá aqui, eu estou falando disso, aí o Rafael aqui fala, não, deixa eu ver como é que está aqui o meu quadro aqui na hora. Pá, ele clica, pergunta para a IA e a IA traz uma resposta para ele. Márcio, aqui no canal de denúncias, assédio moral e tal, ó, no meio da reunião, acabou de criar um gráfico para ele. É isso, gente. A IA não está substituindo ninguém do time. A IA ela vem só para ajudar e minimizar os riscos que vocês sofrem lá na ponta. E quando a gente traz um chatbot para apoiar o manifestante, esse aqui também é um ambiente teste nosso, onde você pode perguntar. Uma empresa como talvez alguma parte de vocês conheçam, Transporte Aéreo Português, né, a TAP, famosa empresa lá em Portugal, ela tem uma solução como a nossa, dessa aqui, e o que ela tem? Ela tem disso dentro do canal e fala assim, se você tem alguma dúvida sobre sua área de compliance, você pode perguntar aqui. Ele foi preparado exclusivamente só com as políticas de compliance da TAP, e ela consegue levar para 15 países a mesma informação, de uma maneira estruturada e uma maneira muito fácil. Isso é aplicação na prática da tecnologia para reduzir riscos dentro da empresa. E o canal de denúncias? Eu sei que o canal de denúncias de vocês tem web, tem WhatsApp, tem 0800, garante o anonimato, é uma empresa terceira. Gente, isso é tecnologia que tem para vocês. Isso consegue trazer a seriedade de uma maneira muito simples, acessível, para que vocês possam efetivamente fazer o relato. Eu não falei de vários tipos de coisas que acontecem na empresa. Vocês têm o canal certo, vocês têm procedimentos corretos, acontece. Então, o meu recado nesse quesito é confie. Até porque eu conheço as pessoas que trabalham aqui e vocês não são meu cliente. E eu estou falando de outra empresa. E eu estou falando isso para vocês. Isso é para mostrar confiança. E vocês podem tranquilamente mandar as denúncias através do canal existente de vocês. Ela é fácil. A tecnologia, no passado, só para fazer um parêntese específico desse, eu não sei se já trabalharam assim em alguma carreira, mas tinha uma caixinha, gente. Era lá uma caixinha para depositar lá um papel lá que tinha lá nessa empresa. E ela colocava a caixinha do lado da máquina do café. Será que todo mundo tinha coragem de fazer? Será que eu mandar um e-mail as pessoas vão acreditar? Então a ferramenta terceira ela vem exatamente para diminuir os riscos de vocês que estão trazendo alguma coisa de formato anônimo. As pessoas não saibam, mas por favor, escrevam o máximo possível. E também quando forem relatar, outra dica aqui,
Uma dica, tudo não combinado isso aqui. Outra dica, coloque o máximo de informações o mais rápido possível. Então, sei lá, se aconteceu algo agora, tenta ir logo depois na sequência de escrever. As coisas estão mais frescas na mente, a mente ela falha com o tempo, a gente acha que aconteceu aquilo, pode ter mudado, não é errado, a nossa mente ela vai criando, né, maneiras de pensar. Então sejam rápidos para que o time possa realmente trabalhar aqui com vocês. E uma coisa que a gente trouxe, essa área de controladoria é uma área difícil de conseguir orçamento. E sabe por quê? Quem é que trabalha no time de controladoria no contexto geral, né? Não, quem é que trabalha no time de controladoria? Boa, pouquinha gente. Mas essa galera sofre para orçamento, tá? Sabe por quê? É tudo despesa. Não é atividade de fim. Vai falar, mais dinheiro para isso, mais dinheiro para aquilo, para quê? E sabe o que é o pior? Não consegue trazer resultado, mostrar no mesmo indicador que é o outro. Tantos pacientes, não traz, não é a área que traz a receita da empresa para poder ser sustentável. Não é. Enfim, é difícil. E aí, a gente, depois de ter muito tempo que é trabalhado, a gente conseguiu trazer para as empresas, isso é super novo, né? Isso tem menos de 30 dias oficialmente entregue aos nossos clientes. Conseguir calcular o ROI, o quanto efetivamente um trabalho bem feito ele consegue gastar menos com a empresa. Então, mas o que você quer dizer isso? Eu vou trazer, e talvez isso seja uma dor aqui, mas é algo que é importante, talvez vocês não saibam. Quando a gente descobre, num processo de investigação, que aconteceu algo, ou um desvio, ou um tipo de assédio, e a gente descobre antes daquilo aumentar, antes daquilo virar um processo, isso traz um saving para a empresa. Porque quando a gente judicializa, ou um risco de imagem, vamos dizer assim, quando a empresa vai lá e tem um caso de assédio sexual numa unidade de vocês e soube pela mídia, pela TV, no Fantástico, num domingo, gente, nenhuma empresa quer estar lá no domingão, não. Nenhuma. Então, isso é muito mais caro. Mas a gente está conseguindo trazer tecnologia para poder apoiar esses times. Porque eles são salvadores de dinheiro da empresa. Saibam disso. A gente também tem um ponto muito importante que traz a visão. A gente precisa ter uma visão unificada entre a RH e a área de controladoria. Por que eu falo RH e controladoria? Porque a gente precisa saber todos os nossos colaboradores, todos os nossos stakeholders que estão aqui dentro, para que a gente possa efetivamente saber quais são as áreas onde estão aqueles problemas. Porque se eu faço tudo aquilo ali, eu faço um processo de investigação e não consigo trazer dados suficientes, eu não consigo tomar decisões. Não conseguindo tomar decisões, eu não sei o melhor caminho que eu devo ir. Então, existe hoje tecnologia, a gente tem isso, tudo que eu estou falando, a gente tem aqui, tecnologia que consegue trazer indicadores para falar, eu não vou falar nenhuma unidade para também não ser deselegante, que a unidade XPTO tem mais caso nisso na área de atendimento ao paciente. Opa, isso ajuda a ser mais diligente, como a gente poder melhorar o nosso processo naquele local. Um outro ponto que eu trago e que é muito importante é a questão de due diligence e background check. Quem é que já escutou falar sobre essas siglas aqui? Due diligence e background check. Legal, pouca gente. Esse é um ponto importante. Hoje é possível vocês terem todas as informações de uma maneira organizada, e isso eu sei que vocês devem ter, estruturado sobre parceiros, fornecedores e colaboradores para reduzir riscos contratuais e apoiar na investigação. Gente, a gente às vezes está lá na nossa unidade de negócio, não importa qual aqui de vocês, e vocês precisam comprar algo, vocês precisam resolver algo muito rápido. Aí vamos dizer assim, mas eu conheço, meu tio aqui, cara, faz isso, conserta o ar-condicionado. Ele vai vir aqui agora à tarde, vai consertar o ar-condicionado, vai resolver o meu problema. E a unidade vai voltar a ter o ar-condicionado. E será que meu tio é a melhor pessoa? Primeiro eu já falei que é tio. Eu tenho talvez um conflito de interesse. É meu tio. E não que ele não seja apto. Primeiro que você tem que falar, é meu tio, tem todas as suas regras. Talvez eu precise de 3 cotações. Ele mais 2. E aí posso contratar ele ou não. Então, o que essa ferramenta traz é a gente conseguir analisar quem são os nossos fornecedores para reduzir riscos. Qual o risco na área da saúde, Márcio? Não tem, aqui na área de saúde não tem nada.
Aqui não acontece nada. Risco na área da saúde. Vamos dizer assim, talvez, né, eu possa ser o médico e possa estar indicando a farmácia do meu tio, né? Eu possa estar favorecendo algo. Eu posso ser da manutenção, posso estar indicando alguém para fazer ali. Talvez uma empresa que seja de um familiar ou minha. Isso pode no Código de Conduta? Isso pode na regra de vocês? Não sei. Mas se pode ou não pode, aqui a gente consegue checar. Por quê? Fornecedores e terceiros respondendo 60%, 80% dos riscos reputacionais. Vou fazer uma pergunta aqui, eu quero que levante a mão. Quem lembra daquele caso de trabalho escravo na vinícola? Legal, né? O nome da vinícola foi exposto, não foi? Mas vocês leram a matéria inteira e viram que era um prestador de serviço? E que não era a vinícola? Ela prestava serviço para a vinícola? Olha o risco reputacional aqui. Ela passa a ser rápida, automatizada e profunda. Isso traz, como eu falei lá no início, segurança jurídica. Ele traz dado efetivo. Ele consegue fazer um compliance pré-contratação. Antes de contratar, eu preciso saber quem é aquela empresa. E muitas das vezes eu preciso saber quem são os sócios e suas ramificações a partir dali. Porque parece coisa que só acontece lá, fora, né? Mas você começa a ver coisas que você nem imagina. Você consegue fazer um check de dados judiciais, mídia, sócios, sanções, vínculos políticos. E eu vou trazer um caso real, sem dizer nomes, mas é real, porque a pessoa abriu para mim e falou: pô, Marcelo, contratei um gestor aqui, cara, passou em tudo, muito bom. Publiquei na rede social da empresa que ele veio e seu gestor. O que você acha que aconteceu? Deu ruim. Apareceu lá, que empresa é essa? Contrata assediador, não viu que ele tinha processo de assédio. Gente, a gente tem que olhar. Às vezes a gente olha assim, o Márcio pode estar legalzinho, bonitinho, mas será que o Márcio é bom? Deixa eu fazer uma dupla checagem. Isso é importante para que a gente possa fazer o nosso trabalho. E ele, para quem trabalha nessa área, a gente fala os KYs, né? Saiba quem é seu cliente, seu fornecedor, seu parceiro, seu colaborador. Conheça o seu, todos os outros. Você precisa saber. E a IA vem ajudando muito nessa questão aqui, gerando alertas. E não é só no momento de entrada. Existe o trabalho de monitoramento. Porque eu posso entrar limpo e sair sujo. Fundo é isso. Eu entro limpo, daqui a 6 meses ou 1 ano, eu vou fazer um recheck e eu vejo que eu estou todo sujo. E aí é a hora da gente poder trocar também o nosso fornecedor. Eu sei que eu falei demais, né? Mas eu vou trazer minhas conclusões aqui e um pouco desse viés, o quanto a tecnologia realmente tem ajudado. Mas, o primeiro passo é que realmente as ferramentas não vão substituir a cultura, mas elas aceleram e fortalecem ela. Quando a gente para pensar, tudo que eu estou falando aqui tem envolvimento da tecnologia no dia a dia de vocês, mas tem a cultura da empresa de vocês. Se vocês não pararem para pensar na cultura, no que vocês querem, infelizmente, não vai adiantar nada. Mas sem a tecnologia, com 30 mil colaboradores, não tem como a gente ser multipresente aqui, pessoal. Então a gente precisa, ela nos ajuda. Usem ela a favor. Mas sempre, eu faço a ressalva, né, porque eu uso lá com autorização dentro das regras da política de informação da empresa, né? E não adianta a gente, muito importante, às vezes a gente tenta querer ajudar a empresa, eu vou colocar lá no ChatGPT para responder isso aqui. Se não for homologada pela empresa, se não for uma conta paga, tem várias coisas. Gente, a gente às vezes quer ajudar, mas a gente não pode. Na área da saúde, existem muitos sigilos e dados sigilosos de pessoas, ou tecnologias. Então, você colocar numa ferramenta aberta, você tende a vários riscos, principalmente gratuitas, nada de graça na vida, né? Gratuitas, ela pode estar levando um segredo da empresa. Então, ela traz um risco que a gente, às vezes, não calcula. E está fazendo na boa fé, tá? Não estou falando que está fazendo de má fé, não. Canal de denúncia é um canal de escuta, gente. Esse é o canal. É um canal de acolhimento, um canal que vocês podem confiar, vocês podem trazer. E mesmo falar, mas eu não sei se isso é uma denúncia ou não é. Zero problema. Mas se você acha e você está confiando, faz a denúncia. No máximo vai dizer que não era procedente, está tudo bem. Mas pelo menos você tirou a sua dúvida e trouxe
para o time que cuida dessas denúncias um dado para ver. E às vezes isso vai ajudar. Pô, acho que a gente precisa melhorar o treinamento naquela atividade, naquele ponto. Due diligence é prevenção. Quando a gente fala de prevenção, a gente está falando de atuar antes. A gente precisa ter essa cultura. A gente talvez foi muito aculturado, né, de remediar, né? Vê a gente fala, desde que eu sou criança, escuto falar que exercício ajuda a melhorar o bem-estar das pessoas. Mas quem é que faz exercício regularmente? Entendeu? Isso é trabalhar na prevenção. E eu não estou falando quem não faz, se é certo ou errado. Eu só estou falando que prevenção é quando a gente pensa, pode acontecer ou não algum problema, mas a prevenção é a gente poder trabalhar. Eu trago isso para vocês, e eu vou trazer caso meu, e eu não tenho problema quanto a isso. Eu já fui aqui em torno de 15, 20 quilos mais gordo do que vocês estão vendo eu aqui. Eu tinha todas as taxas alteradas. Eu odiava exercício. Odiava. Mas eu decidi lá nos meus 30 e pouquinhos, falei, eu quero viver, eu quero ir mais longe. Meu avô faleceu com 93 anos, eu tenho uma avó com 93, tenho uma tia-avó com 94. Eu tive bisavós, que uma com 100, outra com 104. Eu quero chegar lá com saúde, gente. Eu mudei, fui para prevenção. Então, due diligence, conhecer os fornecedores e as pessoas com que trabalham com a gente, faz muito sentido na prevenção. Treinamento, para mim, é transformador. Se a gente não for treinado, capacitado, ensinado, a gente não consegue. A gente não é bom. Isso é uma palavra que o Paulinho é o fundador lá do Ouvidor Digital, e eu uso ele porque ele fala muito, sempre falou muito sobre isso. Mas a gente não é bom. A gente está bom. Aí fala, pô, nem combina, está bom, né? Está bom. É porque o maior inimigo nosso é que a gente fala assim, a gente é bom pra caramba. Aí ferrou. Aí você desanda. Então, a gente precisa sempre ser treinado. Sempre ser treinado. A gente sempre tem possibilidade. Eu venho aqui, inclusive com o Kleber eu aprendi, em várias palestras que ele já deu, eu sempre tenho a oportunidade de aprender com qualquer um de vocês, e muitas das vezes nas palestras eu também aprendo quando eu trago para as perguntas aqui. A IA, na minha visão, ela traz velocidade, precisão e escala. Eu não consigo atender hoje 1.600 canais com 32 colaboradores se eu não tiver tecnologia, gente. E o que eu posso garantir para vocês, porque é a minha vivência de trabalho, a quantidade de trabalho sempre vai aumentar, a meta sempre vai subir, e a tecnologia é o que vai nos salvar. Por quê? Quando a gente falou da máquina de escrever, eu brinquei, eu tinha maleta lá e tal, a nossa produtividade também era menor, porque a gente não tinha tecnologia. Naquela época eu fazia cadastro de banco na mão, mandava um fax, alguém digitava no sistema e depois vinha uma resposta via fax. Isso em 2000 a 2003, mais ou menos. E por que eu estou trazendo esse exemplo prático? A tecnologia não substituiu o digitador. A gente fala, a tecnologia substitui emprego. Sim, claro, vai substituir emprego, mas vai abrir um monte de outra. É natural. Só que sem treinamento a gente não consegue. E a IA, ela consegue nos dar essa velocidade. Só que a gente não tem que ser refém só dela. A gente tem que ter o poder de discernimento, de entender se aquilo que ela trouxe faz sentido ou não e se é correto. Principalmente ChatGPT. Ele cria, valida, pede link, duvida, depois escreve, pode duvidar. Eu não acredito, me manda o link aqui. Não precisa pedir por favor, não, tá? Ele é uma máquina, às vezes peço, mas eu questiono ele. E às vezes eu coloco, por exemplo, eu crio uma coisa no Humanos e depois eu confronto Humanos no ChatGPT. Eu faço isso, gente, para a gente poder ter o máximo de informação. Mas ele me otimiza, ele melhora o meu texto. Eu posso dizer que ele escreve melhor do que eu escrevo. Ele é melhor, mas o raciocínio é meu. E eu não deixo ele dominar meu raciocínio, não. Ele escreve melhor, mas eu não quero perder o que eu quis dizer. Quem manda aqui sou eu, não é ele, não. Ele me ajuda. Mas tem que ser. E por fim, meu último, penúltimo, porque eu vou deixar uma frase final. Meu último ponto é o seguinte: NR1 é a prova legal que tudo deve ser registrado, rastreado e comprovado. Sabe por quê? Se bater a fiscalização, filho, vai perguntar disso aqui tudo. Tá registrado? Tem rastreabilidade? Cadê? Comprova?
Se você não tem na sua empresa, ferrou. Por isso que a gente precisa ter regimentos, por isso que a gente precisa ter as semanas, e esse tipo de trabalho que vocês fazem aqui é excelente. Eu participo de várias semanas de compliance, integridade nas empresas, e vejo cada vez mais isso, mais florado, e ver essa casa cheia aqui, mais as pessoas que estão aqui online com a gente. Pessoal, isso aqui é um momento, porque sem vocês, não faz sentido nenhum eu estar falando aqui. Sem vocês, essa empresa não roda. E estou no meu último slide aqui, o ponto é, a gente fala muito da empresa, a gente fala muito que a empresa poderia, mas só para falar para vocês, e não querer desanimar não, mas a empresa somos nós todos, né? A empresa é só um CNPJ, gente. CNPJ sem duas pessoas, sem uma pessoa, vai, que eu tenho empresa individual, sem uma pessoa, não existe a empresa. Então significa que qualquer empresa são pessoas. E sem pessoas, ela não vai a lugar nenhum. Então, nós todos fazemos parte. E com isso, a minha frase aqui que eu criei, né? Fico pensando, né? E eu deixo agora no meu último slide, sem uma frase minha mesmo. A transformação do nosso ambiente começa com cada um de nós, educando, ouvindo atentamente, estando presente e, acima de tudo, agindo com respeito e responsabilidade. O que eu quero trazer isso para vocês? A transformação no ambiente começa cada um de nós. Eu não dependo do outro, eu dependo simplesmente de mim mesmo. É o primeiro passo que eu tenho que trazer. Segundo ponto, porque quando eu trago para eu sendo o centro, eu domino. Quando eu domino, todo o resto não me importa. E se não fizer sentido para mim, eu saio daquele meio e vou para outro meio. Segundo ponto, educando. Eu acho que a gente sempre pode educar pessoas em volta, trazer conhecimento. A gente tem que repassar conhecimento. Isso é importante, não importa qual. Ouvir atentamente. Aqui, eu faço uma ressalva. Cada vez mais a gente não está ouvindo atentamente. A gente está lá na reunião, o Paulinho, eu uso muito ele, ele sabe disso. Eu estou na reunião online, eu não estou no alt-tab do WhatsApp, não estou no alt-tab do chat do Google, a gente usa Google, né? Vendo meu e-mail, eu quero que você explore todo o resto. Eu estou ali de corpo presente. Eu estou ouvindo atentamente e estando presente. Sabe por quê? A gente não é multitarefa. As mulheres são melhores do que os homens em ser um pouco mais multitarefa, mas nós não fomos seres para ser multitarefas. A gente precisa prestar atenção. Porque se a gente não prestar atenção, a gente não vê o outro, não se vê e não vê o outro. Então, quando a gente está aqui, eu vejo vocês prestando atenção, os olhinhos, concordando, levantando a mão, é estar presente, é estar atentamente, para que isso possa, na minha visão humilde, de conseguir impactar vocês de alguma maneira. Mas não esquecendo, a gente sempre tem um respeito e a responsabilidade sobre isso tudo, sobre tudo que a gente faz. Então, eu respeito muito o próximo e tudo que eu faço, a responsabilidade é minha. Por mais que às vezes eu não tenha a intenção ruim de fazer algo, mas a responsabilidade também é minha. Então eu não posso nunca me isentar dela. Então eu trago essa reflexão para que a gente pense efetivamente o quanto a gente pode ser literalmente o agente de mudança no nosso micro organização, ambiente que a gente está. Eu não vou ser o presidente da República, mas estar aqui e compactuar aqui com mais de 50, 100 pessoas, isso sim, eu falo, eu estou contribuindo com 100. E que se cada um de vocês, uma parte de vocês, levar para sua família, para o seu colega de trabalho, alguma coisa, vocês efetivamente estão transformando e trazendo toda essa semana, que teve, todo mundo espera ter pego esse manual de diversidade e inclusão, que traz várias informações, faz a gente se transformar. Isso aqui é se permitir. Quando a gente lê um manual desse e a gente consegue efetivamente mudar o quanto a gente pensa sobre algo e que a gente pode se reinventar. E eu não sei o que vai ser daqui a 5 anos. Posso estar falando coisas completamente diferentes. Mas a gente tem que primeiro se permitir. Mais uma. Aqui, ó, da produção é. O pessoal da produção aqui, ó, corta na veia. Na veia. Obrigado, Rafael. Pô, desculpa aí, gente. Desculpa aí. E foi na hora, hein? Foi na hora, meu.
Obrigado mais uma vez à Fundação do ABC pela oportunidade. Rafael e todo o time, aí Vinícius, todo o time mesmo, por ter me convidado. Estou sempre aberto aqui para estar com vocês no momento, às vezes preciso de ter algum outro momento, estou aqui à disposição. Isso faz muito mais quando eu falo assim, do propósito do que o Márcio tem com ele mesmo, que se encaixa também com o do ouvidor digital. Porque quando eu falo do ouvidor digital, a gente fala que é transformar as empresas e as pessoas em um ambiente cada vez mais transparente e ético. E eu falo pessoas e empresas é porque eu não falo clientes, né? Que não necessariamente são clientes. E quando a gente não tem uma relação, vamos dizer assim, comercial, ela é mais bela ainda. Porque o que eu falo aqui não tem um outro intuito, simplesmente de realmente poder impactar vocês e a gente poder sair de um dia melhor. Muito obrigado mais uma vez, um excelente e parabéns pela iniciativa. Mas é só uma pergunta, alguém tem alguma dúvida ou curiosidade ou queira perguntar, né? Só perguntar aqui, se alguém quiser pode levantar a mão, leva o microfone e eu tenho o prazer de poder responder sobre assédio, o que é, o que não é, alguma coisa, se alguém quiser, aproveita, eu estou aqui. É uma visão externa, então não tenham vergonha. O pessoal está tímido, tá tímido. Ou foi esclarecedor. Mas, enfim, qualquer coisa também estou aqui. Às vezes quer falar no bastidor, depois quiser me chamar, fica à vontade. Obrigado. Bom, Márcio, seguindo nosso roteiro aqui, eu gostaria de agradecer mais uma vez a sua participação e convidar o Vinícius aqui para fazer uma entrega da placa em reconhecimento à sua palestra, que foi brilhante para a contribuição do nosso evento. Muito obrigado. Isso. Pode deixar aqui. Depois eu guardo. Você vai sortear? O Vini pega. Obrigado. Bom, gente, muito obrigado mais uma vez. Não sei se todos assinaram a lista de presença. A gente vai agora para a parte do sorteio dos brindes com os quais a gente tem aqui para fornecer para vocês. Todo mundo assinou a lista? Ok? Então a gente já vai fazer um sorteio dos brindes. Aqui, o fundo tá. Tá aparecendo, pode ir. São 153. Meia sete. Vamos ver quem foi sorteado. Marcela Reale, do Financeiro. É sorte. Pode ir. Quatro? Esse não sou eu, hein, gente? Sabrina Cafola?
Sabrina, tá lá. O carro é pro ano que vem, tá, gente? A gente vai prometer pro ano que vem. Mari, pode fazer mais um. Olha o carro, hein? Agora vai sair. $22. Diego Bruno. Diego Bruno do Complexo do Penitenciário. Você. Você mesmo. Bom dia, pessoal. Gostaria de agradecer todo mundo pela participação aqui. O evento foi muito bonito, acho que a gente conseguiu passar aquilo que a gente tinha a intenção de falar sobre a integridade, de falar sobre a ética, sobre a inclusão, diversidade, equidade. A gente teve a possibilidade de fazer o lançamento aqui do nosso manual, né, de inclusão e diversidade, um trabalho que foi muito bonito, porque, na realidade, ele teve a coordenação, a idealização pelo Departamento de Compliance, mas ele foi um trabalho de todos vocês, porque a gente, quando começou a fazer esse trabalho, a gente pensou que, na verdade, a gente não tinha essa capacidade de estar ali entendendo o que cada pessoa, de cada pilar do que foi eleito ali para compor esse manual, passava, o que a gente tinha aqui de condições. A gente usou referências, mas a ideia foi convidá-los a participar da elaboração desse projeto, desse manual. E com base nisso, a gente teve uma adesão grande de todos os colaboradores, de todas as unidades. A gente teve a participação de mais ou menos umas 60 pessoas, né, Rafa? Nesses comitês. Então, a gente montou diversos comitês e o resultado está aí. Depois, a gente também teve um comitê central, com a participação aí dos departamentos das diretorias corporativas, do ESG, do jurídico, do RH. Então, muito obrigado a todos pela participação nesse documento. É um marco aqui na Fundação da ABC. Não gostaria de deixar registrado que, de fato, a gente nunca abordou isso institucionalmente. Então, é de fato uma vitória aqui para a gente, é um ponto importante que a gente tem que destacar. Só que está no papel. Agora cabe a gente a implantar de fato, a respeitar, a cuidar, a integrar, a dar oportunidades, a fazer esse programa de fato funcionar. Em relação ao compliance, muito orgulho, quero parabenizar aqui a equipe pelo belo trabalho, a todos os outros também que tiveram aqui com a gente. O Wesley teve todos os dias, o Elcio também teve todos os dias, a comunicação, o Facilities, departamento de compras, todos os departamentos, todas as diretorias corporativas que, de certa forma, aqui apoiaram. E a gente aqui tem essa missão de passar, a intenção dessa semana era o fortalecimento, né, da nossa cultura de integridade. Acho que a gente atingiu esse objetivo. A gente, no dia a dia, já faz os treinamentos. Departamento de Compliance, somos uma equipe pequena. No Compliance, especificamente, somos 3 pessoas, não é? Porque atuam direto ali. E a gente está indo em todas as unidades fazer treinamentos. Acho que vocês já tiveram a oportunidade de assistir alguma palestra, algum treinamento sobre assédio moral, assédio sexual. O Márcio falou aqui, mostrou aquela pizza, aquela fatia do que é cada um dos pontos que a gente aborda no nosso canal de denúncias e, de fato, reflete o que é aqui. Por mais que a Fundação não esteja inserida no contexto do que ele tem apresentado, mas, de fato, é a realidade da Fundação. A gente percebe que o assédio moral ainda é um ponto a ser abordado. Então, por isso que as nossas palestras aqui, elas abordam, de fato, o tema de assédio moral. A gente tenta fazer a prevenção, a gente tenta fazer a conscientização e também
tenta ensiná-los a como lidar e como abordar e como instruir um processo de apuração para constatar se é ou não. Claro que muitas coisas, como o Márcio disse, não são reais, é uma percepção individual que, no efeito prático, jurídico, legal, não se trata de um assédio moral. Então, muitas denúncias são arquivadas. Mas a gente percebe que vem crescendo o número de denúncias, de pessoas que estão buscando o canal. Acho que a gente já passou de 2.000 denúncias, mais ou menos, esse ano. Então, gradativamente, a gente vem recebendo mais denúncias a cada ano. A gente, acho que em julho ou agosto, já tinha batido o número de denúncias do exercício passado. E isso é um sinal de credibilidade. Não é porque tem muitas denúncias que está pior. Não, na verdade, o compliance está enxergando isso como um ponto de credibilidade no canal, de credibilidade do nosso trabalho. Isso é motivo de muito orgulho aqui para a gente está avançando não só nessas questões de integridade, mas também na governança da Fundação do ABC. A gente vem fortalecendo os nossos laços, as nossas ações de governança. Como eu disse aqui no primeiro dia, a gente redefiniu diversos instrumentos nossos, diversas políticas, nossos regulamentos. Recentemente tivemos aí aprovado um regulamento de gestão de pessoas que em breve será encaminhado para vocês, vamos fazer a implantação. A gente está fazendo revisão do estatuto, revisão do regimento interno, as demais políticas são novas, então a gente vê que a gente está num caminho correto, está num caminho, de fato, como todos os outros palestrantes vieram aqui, todas as recomendações, a gente enxerga que a Fundação já está adotando. Então, eu espero continuar nesse caminho, sou um entusiasta aí de toda essa questão, acho que estou aqui no lugar certo, onde eu queria estar, e contem comigo, contem com a gente, contem com o nosso departamento, com a controladoria, como uma ferramenta de apoio para vocês, nossa auditoria, nosso controle interno, o nosso compliance, para que todos possamos seguir nesse caminho, com ética e integridade. Tá bom? Era isso que eu queria falar para vocês. Muito obrigado. Muito obrigado, Vinícius, pelas suas palavras. Seguindo as etapas finais do nosso evento, com muita honra, gostaríamos de convidar aqui para uma fala de encerramento o presidente da Fundação do ABC, Dr. Luiz Mário Pereira de Souza Gomes. Por favor, doutor. Obrigado. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Fiz questão de estar presente aqui no encerramento, em nome do Vinícius, da equipe do Compliance, da equipe que trabalha nessa área de integridade. Os meus parabéns pelo trabalho, um agradecimento especial para todos que vieram ministrar as palestras aqui e dizer efetivamente que nós caminhamos dentro de um valor que lá em 2018 a gente trouxe no nosso coração, que é a institucionalização da Fundação do ABC. A institucionalização da Fundação do ABC passa por diversas histórias, todos nós acompanhamos, todos nós participamos e tenho certeza que as pessoas que estão aqui, de algum modo, contribuiu mais ou menos próximo das formalizações que exigiram essa jornada, esse caminhar. Nós hoje temos muito claramente que a integridade é um valor importantíssimo para a instituição, ela deve permear todos nós, todas as ações, toda a atividade e olhar para o lado humano, seja o humano do trabalhador que está aqui, que eu chamo da comunidade Fundação do ABC, que tem 30.000 pessoas trabalhando, e o olhar do paciente, que é o nosso fim maior. Nós somos uma ferramenta do Sistema Único de Saúde, e eu vejo a integridade chegar lá no paciente, na segurança do paciente, na credibilidade que o paciente tem para com a instituição, para com o atendimento, e efetivamente todos nós, lembrando que um dia nós podemos estar lá se sujeitando ao atendimento. Eu acho que isso é muito importante, essa relação de lembrar de que nós um dia, nossos familiares um dia, as pessoas que nos circundam, podem um dia estar sendo atendido pela Fundação do ABC, naquela pessoa que está lá no pronto atendimento, na unidade básica de saúde, nas atividades, nas políticas de saúde que permeiam a nossa instituição. Então, eu acho que esse valor que está se definindo aqui, com essas ações, com a participação de todos, traz
a efetivação da institucionalização e num pilar que não é um pilar meu, né, Vinícius? Não é um pilar da nossa estrutura, da vontade de um ou de uma pessoa, é a vontade do planejamento estratégico. Ele é um pilar importante e que traduz a seriedade de uma instituição tão também importante que é a Fundação para a região e para o estado de São Paulo. Então, meus parabéns, muito obrigado pela presença de todos e a dedicação de vocês, né? Eu gostei muito do ilustre palestrante que falou que veio aqui e espera que as pessoas sejam verdadeiras sementes, né? Traduzam lá na sua vida, na sua profissão, no seu trabalho, esses valores importantes que traduzem aí elementos éticos, elementos morais, né? Elementos de justiça, elementos de equidade, que são tão importantes para a nossa atividade. Meus parabéns, Vinícius, a equipe, que muito obrigado, foi uma honra vir aqui e eu estarei sempre presente com vocês aqui em ações que são importantes e que, na verdade, revelam o planejamento, a governança e a institucionalização da Fundação do ABC. Obrigado, viu? Bom, antes de encerrar em definitivo, gostaria de fazer mais alguns agradecimentos. Né? Gostaria de iniciar expressando mais uma vez a minha profunda gratidão aqui à presidência da Fundação do ABC por todo o apoio aqui às nossas demandas, né? Tem sido primordial o que temos desenvolvido até aqui. Esse suporte institucional tem sido determinante para o avanço do programa de compliance. Né? Registro também os nossos sinceros agradecimentos à empresa parceira Compliance Lovers, que é responsável pela gentil doação de brindes aos nossos palestrantes. A colaboração de parceiros comprometidos reforça a relevância do tema da integridade em nossa atuação. Aproveito para reconhecer o esforço e dedicação, como bem o Vinícius também já ressaltou, dos departamentos que contribuíram direta e intensamente para a realização deste evento. Aí eu cito a comunicação, a gestão de pessoas, facilities, pessoal de compras também daqui da Fundação do ABC, a TI da faculdade que está aqui conosco, o pessoal do SG, em especial o Elson, que deu um suporte magnífico aqui para nós. E de maneira muito especial, reitero também o nosso agradecimento aqui ao nosso diretor de controladoria, o Dr. Vinícius Grota, pela confiança depositada em nosso trabalho e pelo constante incentivo. Seu apoio tem sido fundamental para a nossa expansão e o fortalecimento e maturidade também do nosso programa de compliance. E por fim, mas não menos importante, manifesto o reconhecimento à nossa dedicada equipe de compliance aqui da Fundação do ABC, representada pela doutora Bianca, a doutora Larissa aqui hoje, profissionais comprometidas que diariamente se empenham para promover nossas ações e consolidar cada um dos nossos pilares de compliance nessa instituição. Sem esse esforço conjunto, não estaríamos alcançando os resultados que celebramos hoje. Né? Meu muito obrigado a todos vocês. E neste momento, encerramos oficialmente a segunda edição da Semana de Compliance da Fundação do ABC. Esperamos que as reflexões e os aprendizados compartilhados ao longo desses 3 dias de intensa programação sirvam de inspiração para que continuemos firmes em um compromisso de construção coletiva, guiados pelo propósito de fortalecer juntos a cultura da ética, transparência e integridade que se deu sentido a este evento. Um movimento que precisa cada vez mais ser incorporado às práticas de toda instituição. Agradecemos a presença de todos e até o ano que vem estão todos convidados. Muito boa tarde. Muito obrigado.